Uma outra área que a depressão atinge na gente é o nosso modo de pensar, são os nossos pensamentos. A depressão, ela altera a forma como nós pensamos, a gente pensa de uma forma diferente, né? De que forma que ela altera essa forma da gente pensar? Ela altera a nossa concentração, nosso foco. A gente coloca o foco em outras coisas, né? Então, as pessoas deprimidas, elas tendem a se ver de uma forma muito negativa. Elas tendem a se autocriticar, a avaliar as suas qualidades como muito pequenas, né? Elas ficam muito tempo ruminando. A ruminação, que é um pensamento repetitivo na nossa mente, recorrente, e isso também é um sintoma muito característico da depressão do ponto de vista dos pensamentos. Então elas ficam pensando, puxa, como eu me sinto mal, como o mundo está cheio de coisas ruins, como o futuro está desesperador, como que as coisas nunca vão melhorar, e isso fica indo e voltando, sem que a pessoa tenha um controle sobre esse fenômeno, né? Isso é do quadro depressivo, né? Normalmente elas vêm com sentimento de culpa, né? Uma culpa excessiva, tanto pelas coisas que são responsabilidade dela e que não deu certo, às vezes culpa por coisas que estão claramente fora da alçada delas. Então o sentimento de culpa é muito comum, incluindo elas se culpam por estarem deprimidas, por estarem pensando coisas negativas. Então elas se culpam por estarem culpadas, por exemplo. Então elas se culpam de uma forma muito frequente. A autoestima e a autoconfiança, né, o quanto que a gente acha que a gente dá conta de encarar situações tanto boas quanto ruins, né, isso está muito diminuído, a gente não consegue ter esse senso, a gente sente que a nossa capacidade é menor do que de fato ela é. De uma forma resumida, o que a gente pode ver então do ponto de vista de pensamentos é uma autocrítica brutal, uma autocrítica ferrenha, né? A pessoa ela é o pior juiz que alguém poderia achar para ela mesma, né? Ela é o pior juiz para si mesma. A gente vê um pessimismo em relação ao futuro, em relação às coisas, ou seja, a gente olha o parâmetro, o mundo, nós mesmos, com viés de que não vai dar certo, de que não vai ser bom, e uma falta de esperança de que as coisas vão mudar. É como se tudo tivesse estagnado e vai ficar assim para sempre. Então esses aqui, se você quiser guardar, são essas três coisas: autocrítica, pessimismo, falta de esperança. O pensamento ele fica focado nisso. É um viés de atenção. A gente coloca atenção nessas coisas. Isso é fundamental para a gente entender quando nós estamos falando de depressão.